Casarões antigos, parreirais e gente que gosta de conversar, de preferência em italiano. No Vale Agrícola de hoje tem série Nossa História, com a primeira colônia italiana do sul de Santa Catarina. Os imigrantes que lá no século XIX cruzaram o mar com um pouco além do conhecimento para recomeçar a vida. Então, para eles foi refazer uma Itália em outro país novamente. Então, nasce nesse momento, um território totalmente único. A Zambuja, a gente fala, a gente se arrepia, lembrando do que os nossos antepassados passaram, para começar essa cidadezinha, que é aqui o berço da colonização italiana, Lugar onde se joga moura, onde se come polenta todo dia e onde se produz um vinho único no mundo. Quando tu abre uma garrafa desse vinho, tu sabe que ele só existe aqui nesse território, Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Vamos falar sobre o quiri japonês. A árvore chega a crescer até 3 centímetros por dia e tem sido a aposta de quem busca reflorestar em menor tempo. O mercado vai absorver essa madeira por necessidade, não tem jeito. Eles, assim como o mercado teve que absorver há 30 anos atrás o pinus, e vai acontecer isso com o quiri, porque o quiri ele já é uma realidade na Europa, é uma realidade no Japão, é uma realidade no mundo. Tem o moinho que mudou a história de gerações. Tudo manual. No começo, pessoal, os agricultores vinham de carroça, vinham a cavalo, vinham a pé. Que é um produto diferenciado, de boa qualidade, é claro que não é o melhor, mas digamos, estamos entre os melhores, No quadro Quintal de Casa, artesanato. E daí eu fazia o chapéu para os irmãos, porque tudo trabalhava na roça. E na receita da semana, o Wagner Luiz vai ensinar a preparar um molinho de legumes com cenoura, abobrinha e cebola. E o chimarrão já está pronto. Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheinho de informação para você está só começando. Nós contamos aqui na semana passada a história do padre que pode virar santo no Rio Grande do Sul. Monsenhor João Bevegnu era muito conhecido na comunidade por incentivar a agricultura e há quem diga que promoveu muitos milagres. Mas ainda falando em agro, tem uma agroindústria que ele ajudou a construir lá em São Domingos do Sul e é este lugar que a gente vai conhecer agora. O atrito deste conjunto de pedras francesas faz a moagem do milho, que vai se transformar em farinha. Processo tão antigo quanto a agricultura. A técnica de usar pedras para transformar grãos em farinha faz parte deste moinho, que fica em São Domingos do Sul, a 70 quilômetros de Passo Fundo. No começo era tudo manual. No começo, pessoal, os agricultores vinham de carroça, vinham a cavalo, vinham a pé. E era tudo braçal, descarregar do cavalo, 50, 60 quilos nas costas, aí depois carregar não era fácil, Que é um produto diferenciado, de boa qualidade, é claro que não é o melhor, mas digamos, estamos entre os melhores, O nosso produto, estamos entre os melhores, do Rio Grande do Sul. Vivaldo é sobrinho neto do padre João Benvenu, que foi um grande incentivador da agricultura familiar. E a estrutura também carrega parte desta história. O moinho foi construído em 1945 e atraía gente de longe, transportando 150 quilos no lombo do cavalo e até 700 quilos na carroça. O moinho teve muita importância para a região e principalmente para aqui para São Domingos, porque o pessoal vinha de longe, já aproveitava, vinha para o moinho, vinha para o comércio, vinha para a ferraria consertar os arados, enxada, foice, tudo que era coisas que o pessoal ocupava na roça, vinha para o hospital,
vinham na igreja, iam visitar o Monsenhor. Então, o moinho trazia muita gente para o comércio local. Movido por uma usina hidrelétrica, o moinho trabalhava na produção de farinha de trigo e de milho e no descasque do arroz. Cerca de 3 funcionários mantinham o moinho em funcionamento, desde a chegada do grão, pré-limpeza, transformação em canjica e então farinha, com produção média de 40 sacos de 60 quilos de trigo por dia. Tudo manual. Naquela época tinha todas as mudanças para fazer, né? Porque tinha o plancista, tinha as peneiras, tinha as mudanças. Quando você moía a farinha, tinha uma parte que tinha que cair para cá, para lá, porque era classificada, né? E daí era tudo mais complicado, mas era bem prático. Tinha 2 elevadores para o milho e 4 elevadores para a farinha de trigo e o descascador de arroz era manual, botava em cima na caixa. Era mais simples. Em 1953, um raio atingiu a rede elétrica, causando um incêndio devastador no moinho. No entanto, no mesmo ano foi feita a reconstrução da estrutura. São 18 metros de comprimento por 9 metros de largura e 11 de altura. Até poucos anos, era a construção mais alta do município. Um saco de milho era 48 quilos de farinha, e daí o agricultor pagava a moagem do milho, né? E se descontava, daí dava 42 quilos de farinha de milho. Então dava 80% se pagava a moagem. E se não pagava a moagem, era 70% do milho. Daí dava 42 quilos. O trigo, se o trigo dava o ponto 78, dava 40 quilos de farinha de trigo. E daí, se não pagava a moagem, daí não levava o farelo. Daí, se pagasse a moagem, daí levava embora o farelo também. O Alfério e o Alcides começaram a trabalhar com cerca de 10 a 12 anos de idade, ajudando a varrer o moinho e a segurar os sacos de pano abertos para ensacar a farinha e o farelo de trigo. No final do século XX, o moinho ficou inativo, mas retomou as suas operações em 2000, quando novos sócios adquiriram o local. A partir deste momento, passou a se dedicar exclusivamente à produção de farinha de milho, uma vez que a produção de trigo na região tinha diminuído. Começamos, digamos, com pequena parte, vendendo 2, 3 mil quilos de farinha por mês. Quando ia bem, abrindo os espaços com os concorrentes, nos mercados, né? E aí fomos crescendo, aumentando. Depois que nós passamos com aquela pedra francesa que tem lá, a capacidade dela é de 300 quilos de farinha por hora. Antes ela produzia 70, 80 quilos por hora, né? Então, hoje a nossa capacidade dá para nós produzir 40 toneladas de farinha por mês tranquilamente. Em época de safra, a média de produção diária pode ultrapassar os 3,5 mil quilos. Com os prejuízos no milho no ano passado, passaram a adquirir a canjiquinha pronta. Começa a moer com a pedra, e passa pelo cilindro, do cilindro passa no planchista, passa no misturador, no ferro ácido fólico, e depois desce e é passado no raiado, no cilindro raiado fino e sobe, passa pelo planchista. Este aqui é o último processo por qual a farinha vai passar. É um pranchista com 12 peneiras, onde vai separar o resíduo do produto final, que desce pelo elevador e então é embalado e comercializado. O farelo era empacotado a lata, enchia uma lata e ensacava. E a farinha tinha uma pazinha que ensacava, costurava, depois em 2, um em cada lado, botava na balança, pesava. Também sempre em 2, um em um, pegava e descarregava, tudo manual. O uso da pedra para moer grãos é uma prática que resistiu ao teste do tempo, preservando não apenas a tradição, mas também a qualidade e sabor únicos. Tanto que a farinha daqui ultrapassou fronteiras. A farinha daqui até foi para a França, em Paris. Tem o Marcelo, que é de Marau, que trabalha lá em Paris, levou a farinha daqui para lá, que faz a polenta lá. Só faz polenta lá em Paris com a farinha do moinho São Domingos. Hoje tem novas técnicas, digamos, os moinhos maiores que tem ali, eles têm uma porção de máquina que faz tudo, né? E nós optamos permanecer nesse mesmo jeito,
Porque até se tu vai investir em máquinas que tem hoje sofisticadas, são valores exorbitantes. Enfim, eu não sei até quanto que a gente vai tocar, né? Porque a idade está avançada. Eu sempre trabalhei no moinho, né? Até eu quis ficar sócio, fazer a sociedade com o Vivaldo e o Nelson, para não perder a história da minha infância. A gente vai agora para o intervalo e na volta tem mais. Vamos falar do quiri, árvore que cresce até 3 centímetros por dia, é a escolha de silvicultor para ter retorno mais rápido. Já já vamos falar tudo sobre o assunto. Fique aí que a gente já volta. Colhedora de forragens Bocuda Solution 1700. Solução completa para o corte de silagem em pequenas e grandes propriedades. Com exclusivo sistema de processamento de grãos que garantem a qualidade e o rendimento da silagem, proporcionando excelentes resultados na alimentação do seu rebanho. Acesse ror.ind.br ou entre em contato via WhatsApp e saiba mais. Que cheirinho bom! Amor, comprei o fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã, tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando, armário superior e ganchos para pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br. Lá tem todos os modelos e valores e atendimento pelo WhatsApp 49 3425 2516. Adorei, amor! As florestas de pino são uma excelente opção para um investimento seguro. Ela gera renda para você e sua família aproveitando uma parte da sua propriedade, conciliado com as atividades atuais. Para iniciar uma floresta da forma correta, procure a orientação técnica através do programa Refloresta Alto Vale. Com o programa Refloresta Alto Vale, a sua propriedade rural pode muito mais. Venha crescer com a gente! Acesse reflorestaaltovale.com.br. Realização Grupo Sindimar de Foema. Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar. Quem gera energia, economiza de verdade. Você já ouviu falar do quiri? No Japão, esta árvore tem a fama de que com uma tora você consegue fazer uma casa. E aqui em terras brasileiras, o quiri também já vem ganhando bastante espaço. Nós fomos conhecer uma fazenda que investiu alto na produção. Pinos e eucaliptos são a principal escolha de produtores do país para as áreas de reflorestamento. Com investimento e cuidado, é possível fazer o corte entre 10 e 20 anos e com bons resultados. Mas e se tivesse uma árvore mais rápida? Foi essa pergunta que o Alfredo, que planta árvores desde os 14 anos, fez. Depois de perder mais de 120 hectares de reflorestamento, que já estava com 20 anos, em um ciclone bomba em 2020. E a fazenda foi totalmente varrida pelo vento. Daí onde nasceu a ideia de a gente plantar uma árvore com um ciclo menor, porque, queira ou não, a gente tinha perdido aquela floresta com 20 anos, né? Então vamos buscar o prejuízo e plantar uma árvore com um ciclo menor. E eu descobri, por via de um amigo meu, essas mudas lá perto da Argentina, a gente buscou, trouxe para cá. A gente plantou toda a área, então, onde a gente tinha pinos e pouco de eucalipto, plantou tudo com quiri japonês. Toda esta área que podemos ver do alto está com 2 anos de plantio, feito em distância de 4 metros entre árvores e 5 metros entre linhas. O investimento de implantação foi de cerca de R$10 mil por hectare, contando as mudas, correção de solo e adubo e mão de obra. A gente pode plantar ela de setembro a 20 de dezembro. A gente aprendeu que tudo que tu plantar depois de 20 de dezembro dá a seca de janeiro, tá? É dinheiro jogado no lixo. Já organiza no inverno, já vai deixando as covinhas
pronta, já vai deixando o coroamento feito, já faz análise do solo. Chega aqui na época de outubro, novembro, planta tudo. Em se falando também uma coisa, tá? Esse adubo aqui, ele já vem com uma proteção que ele não queima a muda, tá? A gente planta um cepinho, ele vem tonificado, ele vem do lado, já vem o broto. Esse broto agora cresce 3 centímetros por dia. E aí vem uma das dicas mais importantes do plantio. Todo mês de agosto, eles cortam as mudas de primeiro ano rente ao solo. É uma estratégia para que venham com mais vigor. Isso aqui é uma amostra de que acontece em agosto. Essa árvore aqui quebrou com o vento, daí eu cortei ela, certo? Então o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que pegar, ela dá todos esses brotinhos, eu elejo o melhor, tá vendo? Ó? Quebro as outras e tá feita a seleção. A mesma dica vale para árvores quebradas do vento ou que tem algum defeito. É só cortar rente ao solo que ela brota, sem prejuízos em relação à qualidade. Tanto que até mesmo depois do corte para a venda, não é preciso plantar o quiri de novo, só esperar brotar. Isso por pelo menos 80 anos. Tu gasta um pouquinho mais, mas também tu só faz uma vez. Depois tu só vai fazendo o manejo de seleção, de desgalhamento. É uma atividade laboral, assim, de uma agricultura que requer constantemente a intervenção do ser humano. O Alfredo conta que uma pessoa consegue cuidar de 25 hectares de quiri. Depois do resetar, que ele falou no primeiro ano, tem serviço de roçada e principalmente para tirar os galhos de baixo, que deixam a madeira mais limpa. O broto do caule também precisa ser retirado. É o serviço que eles estavam fazendo nesta área. O projeto que a gente está fazendo com esse espaçamento de 4x5 é, depois do terceiro ano, já fazer um manejo pré-comercial. Por que esse manejo pré-comercial? Para a gente efetivamente deixar 300 árvores por hectare, né? E já, obviamente, que essa madeira que tu faz o pré-comercial de 3 anos e meio, já consegue o mercado de fazer pallet, já consegue tirar um pouco do investimento para te deixar um resultado final para 5 a 7 anos. Tudo vai depender daí da área da tua fazenda. Pois é uma área que ela é altamente fértil, que nem essa aqui, com 5 anos a gente já espera ter madeira de 50, 60 de DAP. E onde a terra não é tão fértil, a gente está trabalhando com 7 anos. Estas árvores de 2 anos já estão com 20 centímetros de diâmetro. A fama do quiri é de crescer 3 centímetros por dia, com incremento de 120 metros cúbicos por hectare por ano, o que é mais de 3 vezes a média nacional do pinus, por exemplo. Eu penso, assim, pela experiência que eu tenho, que uma árvore de quiri com 7 anos, ela vai me render 1 metro cúbico, certo? Então, 7 anos, o meu objetivo é tirar 300 metros por hectare. E vamos falar isso em termos de números. Se tu trabalha com um número humilde de R$200 o metro, que eu penso que isso é um número que hoje o eucalipto de qualidade já dá isso, tu consegue ter em 7 anos uma produção por hectare, vamos falar assim, de R$60 mil. É o que eu espero. No Japão, o quiri é muito conhecido por ser plantado mesmo em pequenas propriedades rurais, pelos pais para construir casa para os filhos, com apenas uma tora. Como característica, essa madeira tem, além da rapidez no cultivo, também o fato de não apodrecer com facilidade. É leve e resistente. Ela pesa 200 quilos o cúbico, serrado. Então ela é uma madeira leve para transporte, é uma madeira leve para manejo, é uma madeira leve. Hoje o transporte ele representa, na cadeia de custos da madeira, é uma fatia grande do custo. Então, se eu tenho uma madeira que pesa, vamos lá, 1/3 do pinus, eu consigo reduzir isso muito na logística da extração e muito mais na logística da exportação, que onera bastante hoje o setor de exportação da madeira, é o peso, né? Tanto que alguns eucaliptos eles nem exportam porque ele se torna pesado e inviável. E o quiri com 200 quilos o cúbico, ele vai vir competir muito bem com essa questão de logística. E tem mais características interessantes. Em alguns lugares do mundo, o quiri é usado até para a silagem do gado, pela característica nutricional da folha. As flores são aliadas da produção de mel e, por ter raízes profundas, é indicado para a restauração de áreas degradadas.
Atualmente, o mercado do quiri representa uma parcela mínima no país, mas o Alfredo acredita que em breve, com todos estes benefícios, essa realidade deve mudar. O mercado vai absorver essa madeira por necessidade, né? Não tem jeito. Eles, assim como o mercado teve que absorver há 30 anos atrás o pinus, e vai acontecer isso com o quiri, porque o quiri ele já é uma realidade na Europa, é uma realidade no Japão, é uma realidade no mundo. Essa madeira é comercializada, por exemplo, para ter uma ideia, na Europa, no metro cúbico 800 euros. Eu sigo muito o meu feeling. Eu vejo uma madeira que não queima, uma madeira que não apodrece, uma madeira leve, uma madeira que não racha. Eu vejo que é uma madeira do futuro. Tanto que se tu digitar no Google qual é a árvore do futuro, é o quiri japonês. Que nem eu sempre digo, se o reflorestamento dá dinheiro, quem dá dinheiro é pai e mãe, né? Reflorestamento, tu tem que ter amor, tem que ter zelo, tem que ter carinho, que vai dar dinheiro, mas vai requerer a paixão, requerer o amor, requerer atenção, como qualquer outro negócio. E daqui a pouco a gente abre espaço para uma reportagem especial. Uma viagem pela tradição e costumes italianos. Nós fomos até a Zambuja, a primeira colônia italiana do sul de Santa Catarina. Uma conversa com os nonos e bisnonos é daqui a pouquinho. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Soluções FBA na produção da banana. Mais pencas por cacho, maior estrutura de broto, maior emissão de cachos, maior produtividade. Com o adubo eco produção da FBA. Fertilizante composto por matérias-primas nobres e enriquecido com polímero orgânico e outros ativos que potencializam o efeito do fertilizante quando aplicado no solo. Temos a opção de embalagem de 25 quilos que facilita o trabalho do produtor rural no momento da aplicação. A nova forma de você comprar e vender para a sua propriedade. Com o AgroShop, você pode comprar e vender animais, propriedades rurais, máquinas e implementos, e até veículos. E o melhor, você anuncia sem custo. AgroShop, feito para o agro. A Zambuja, no sul de Santa Catarina, foi a primeira colônia italiana do estado, um lugar onde muitos buscaram para recomeçar a vida. E esse território, que compreendia quase toda a região, hoje se resume a uma localidade do município de Pedras Grandes. E nós fomos conversar com nonos e bisnonos que ainda guardam as heranças da colonização, nas músicas, no jeito de falar e principalmente na comida. Della Italia noi siamo partiti com grande onore. Eles tiveram um recuo de 500 anos, a Itália avançada, com equipamento, com máquina, toda uma revolução industrial chegando. Então, para eles foi refazer uma Itália em outro país novamente. Então nasce nesse momento, né, um território totalmente único. A Zambuja, a gente fala, a gente se arrepia, né, lembrando do que os nossos antepassados passaram, né, para começar essa cidadezinha, né, que aqui é o berço da colonização italiana, né. Lugar onde se joga mora. 8, 4, 8, 7. Onde se come polenta e minestra todo dia.
Sempre que manhar meio-dia. Ferma polenta. Onde se bebem vinhos produzidos no porão de casa, entre eles um que é único no país e onde a tradição corre forte nas veias. Sempre falamos italiano. No Brasil, eu não sei, misturado. Um dos privilégios dessa vida é poder ver diante dos olhos a história, a que aconteceu, a que influencia na vida das pessoas e nos faz entender o que está por vir. A Zambuja é assim, andar pelas ruas, ver os casarios antigos, alguns preservados, outros à espera, onde o tempo é implacável. Estamos na sede da primeira colônia italiana de Santa Catarina, primeira e última também que foi comandada pelo Império. Os primeiros 191 imigrantes chegaram no dia 28 de abril de 1877. Desembarcaram no Rio de Janeiro e de lá pegaram barcos menores até Laguna, no sul de Santa Catarina. Eles eram os habitantes do norte da Itália, que estavam passando por dificuldade, e eles viram essa propaganda que o Brasil fazia dessas novas terras, né? Para que eles teriam oportunidade nesse espaço, então eles partiram em busca desse sonho. Então ela margeia o rio Tubarão e faz divisa com o Rio Grande do Sul. Todo esse sul catarinense, ele fazia parte da colônia de Azambuja. Para se ter uma ideia do que era o projeto na época, em trazer esses imigrantes para esse território, envolvia outros grandes macroprojetos, que era a construção da estrada de ferro, Dona Teresa Cristina, a exploração do carvão, a construção das estradas, dos canais e principalmente explorar um vasto território que era um grande vazio demográfico. Na época, o carvão representava uma potência, alimentação para trens, navios e indústria. Os imigrantes vieram não apenas pela intenção de importar mão de obra, mas também conhecimento, que já era bem à frente na Europa. Se hoje você fosse mudar de país, com certeza a primeira coisa que faria seria pesquisar no celular tudo sobre este lugar, inclusive lojas que poderia comprar ferramentas para tornar esse trabalho mais fácil. Só que lá no século XIX era bem diferente. Os imigrantes vieram para cá como se estivessem de olhos fechados. Aqui eles encontraram a mata fechada, nenhuma estrutura, aqui não existiam escolas, igrejas, então eles tiveram que construir tudo do zero. Então eles saíram com um sonho e muitos chegaram aqui desiludidos por não ter encontrado aquilo que estava sendo apresentado na Europa. Eles começaram a construção dos engenhos, o plantio da uva, principalmente, que eles trouxeram na sua bagagem, né? As cepas das uvas, muitas dessas não vingaram porque encontraram aqui um clima totalmente diferente e começaram então a adaptar o conhecimento que eles tinham da Itália com o que eles encontraram aqui. Se desistir não era uma opção, o jeito era progredir, mas as histórias que mais se ouviram nestes vales é de quão difícil foi. A gente reclama hoje, mas naquela época era mais difícil. Depois veio para cá na beira do rio com facão, abrindo picada, veio morar aqui em cima. Naquele tempo era roçar capoeira, plantar milho, mas para comer só, né? Porque não tinha nada. Era tudo na base da enxada, né? Nem arado não tinha. E todos os anos engordava lá uns porcos para ter uma rendazinha extra. No mercado só comprava a querosene, o sal e roupa, que era preciso. E senão era tudo colhido em casa. Naquele tempo, dificilmente uma mãe de família não sabia fazer pelo menos uma calça e uma camisa. O seu Aquilino é dono de uma das fábricas mais antigas de fécula de mandioca, mas o rio atrás de casa já comportou também a tafona e engenho tocado à água. A maioria plantava era mandioca aqui na região.
Então esse salto de água, essas quedas aí, era tudo aproveitado, que não achava assim para vender as raízes de mandioca. Tinha que transformar em farinha, né? A Zambuja está com 144, pelo menos uns 130 anos ou mais atrás, como a Tafona e o engenho depois em seguida. As terras foram compradas com prazo de pagamento de 5 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. A agricultura evoluiu a passos lentos. Então é uma produção inicial para que eles tivessem alimentação para poder sobreviver e depois eles foram vendendo os seus excedentes para a parte econômica e para tentar pagar também as suas terras. Muitas vezes eu ficava doente aqui, vinha um médico de Uruçanga a cavalo, né? Eu vinha assistir gente aqui, porque não tinha nem estrada de carro, não tinha estrada de boi só. O parto, né? Era mulher grávida, ia buscar a cavalo, senão levava de carro de boi. A gente ia para a escola com o frio, era geada, frio. Tinha gelo no barranco da estrada e a gente botava os pés ainda para quebrar o gelo. Assim, ó. Quem levava uma batata assada tinha merenda, quem não levava não tinha nada. O vinho sempre esteve presente na mesa desse imigrante, desse colonizador. E quando ele chegou aqui, a falta da uva, a falta do vinho foi algo que marcou muito, né? Então ele, desde os primeiros momentos, ele tentou implantar essa cultura. Os primeiros vinhos foram produzidos rápido, 3 anos depois do início da colonização. Seu Aldo, que está com 99 anos, é neto do imigrante Luigi Felipe e lembra de quando criança ajudar o avô nas parreiras e produção da bebida. Depois de colhida, a uva ficava 7 dias no sótão. Depois do soalho, então buscava ela para baixo da escada e levava para o pai. E o pai botava um coxo comprido e botava um balaio de taquara, afinal, né? Botava em cima, numa grade, esmagava a uva, esmagava com os pés, esmagava até um certo ponto. E tinha o soalho na cozinha, tem um taco assim, taco de madeira, tirava aquele taco e o mosto descia na tina embaixo. Agora tem uma coisa que só tem aqui, ou pelo menos na região formada pelos municípios que foram fundados por imigrantes de Azambuja, o vinho Goethe, uma das primeiras indicações geográficas de Santa Catarina há quase 10 anos. Então são agricultores familiares, descendentes desses colonos, que produzem essa uva, né, que vinificam de uma forma também muito peculiar, que faz que seja um produto muito raro e único, né? Quando tu abre uma garrafa desse vinho, tu sabe que ele só existe aqui nesse território, né? Eu ainda tenho as máquinas simples para moer a uva, igual o tempo antigo. Questo qual é o vinho Goethe que me faz para vender quase più bevo do que vendo. Telhas arredondadas, paredes de madeira em que é possível enxergar entre as frestas. Esta construção para muita gente seria apenas um rancho velho, mas não para seu Antônio, de 78 anos. Descendente de imigrantes italianos muito humildes, ele preserva a antiga casa com zelo. A casa que eu nasci em 42 foi aqui, ó. Eu nasci nessa casa coberta de palha. Essas madeiras aqui eram madeira eles diziam de refúgio, madeira jogada para o lado. Então quem era pobre pegava essa madeira, fazia um rancho, que é uma casa, com beco com palha e morava dentro. Até ter a oportunidade de ter uma casinha melhor. Madeira serrada com aquela época à mão, né? Eu guardo uma coisa como, por exemplo, aqui, ó. A cela que minha mãe casou, 70 anos, 80. A cela do meu pai de cavalo, a coriama, o chapéu. Eu até parece que tem uma leve recordação, tinha 5 aninhos, né? Eu com a minha irmã, que hoje está em São Paulo, nascemos aqui. Meu quarto era bem ali. Então eu ficava aqui, ó. Ela virava para cá. Hoje tem um stander, né? Quando ficava aqui, né? Tem até a cama guardada ali em cima do forno. É tudo natural, assim, né?
Em 1947, o pai conseguiu construir uma casa melhor, na qual seu Antônio e a esposa moram até hoje, com o sonho de reformar. Vou tentar pintar de novo, né? Branco, as janelas. Aqui é cedro, canela. Aqui é tijolo, vai com o tempo do barro e o cal e a areia. Seu Zelindro também preserva a casa construída pelo pai, toda em madeira. Ele conta que aqui moravam 18 pessoas. Eu tinha 4 anos quando foi feita essa casa. É tudo à mão, farqueava tudo a machado, o barrote e tudo. E depois chamava tudo o vizinho para botar a madeira em cima. A madeira em cima, tudo de 30 por 30. Um dia, a Zambuja foi do tamanho do sul de Santa Catarina. Hoje se resume ao nome de uma localidade que pertence ao município de Pedras Grandes. Muitos dos comércios que movimentaram a economia por décadas estão fechados. Casas antigas foram abandonadas e muita gente foi embora. É que os mais velhos, né, foram falecendo, daí os mais novos foram procurando, né, sair. Tinha pessoal aí que, barbaridade, era Frito, era Freta, era Quaresmin, era Fulquini, era Pinhatel. Daqui foram para Tubarão, foram para Laguna, foram para Florianópolis e ó, semeou fora. A nossa velha Zambuja ficou, me dizer, destruída quando ficou mal. Vai desaparecendo os parreirais, o povo e um pouco de cada lado. Um lamento para seu Aldo, mas um movimento natural para os imigrantes. Os descendentes de Azambuja estão no Brasil inteiro, como seu Ângelo, que foi parar em São Paulo. Que achei que a lida da roça era um pouco meio difícil, né? E vim para a cidade tentar arrumar um emprego, não consegui. Aí eu botei um armazenzinho, uma vendinha, e daí eu fui, no fim eu tinha loja, tinha turma de loja e loli que tem ali, foi tudo aí eu comecei. Então daqui eles foram colonizando todo o território, foram fundando vários municípios, como conta aquela tradicional música América, né? Foram fundando o país, né? E cidades. Então toda a região do sul, do Vale do Araranguá, foi colonizada por eles e a gente encontra hoje sobrenomes espalhados pelo Brasil inteiro, né? É um povo que levou consigo a linguagem vêneta, que briga contra o tempo para se manter viva. Lá em casa é só italiano. Meu filho também compreende tudo italiano. Ainda hoje, eu, Gerson e Joacir, nós falamos italiano. Nosso dialeto, no caso, né? Tentei ensinar para os netos, mas não querem. Eu disse, depois, quando vocês crescerem um pouco mais, tem que pagar para alguém ensinar. Eu fui para a aula, não aprendi nada na escola, porque não sabia em Brasil, não entendia nada a professora. Quando lá cresce la bella polenta lá cresce così. O grão que tanto ajudou os primeiros imigrantes é até hoje o ingrediente principal de um prato típico. É no fogão a lenha que a farinha de milho misturada com água vai ganhando consistência. Este sabor também tem história com seu Isaltino. Ele vinha neste lugar fazer piquenique nos tempos de escola. Em 2003, conseguiu comprar o terreno. Foi a casa no estado que mostram essas fotos. Transformou em sítio e depois decidiu fazer a pousada, junto com 2 irmãos. Aí a gente viu que a pousada não deslanchava por causa que faltava um lugar para gastronomia, né? Que seria comida, né? Aí até que eu vinha aí, de sábado, vinha sempre para cá, os domingos. Aí eu digo, vamos construir um restaurante. O almoço só pode ser reservado com antecedência e mesmo assim a casa enche. São servidos 100 em média. A polenta vai para a mesa acompanhada da fortaia, que é uma omelete com queijo, galinha ensopada e vinho guete. E se corta assim como os antepassados faziam, com um fio de linha. Então para mim representa tudo, né? Porque tudo que a gente adquire, a gente investe aqui.
A gente gostaria que a Zambuja crescesse, né? E acredito que vai crescer, né? Um dos atrativos deve ser este lugar, o cemitério onde os primeiros imigrantes foram enterrados. Depois de mudar de terreno, este daqui foi abandonado. Inclusive, árvores de pinos e eucalipto foram plantadas. A prefeitura já iniciou um projeto para a restauração, pelo valor arquitetônico e também histórico. E que possibilita também que esses descendentes retornem à origem lá dos seus nonos, dos seus bisnonos, né? E consigam ver em loco, né, o local que eles chegaram e fazer parte também dessa saga, né? Entre as tradições que se perderam no tempo, seu Aquilino torce pela volta do repinicar do sino, que acontecia na igreja em 2 festas anuais dos padroeiros. Subia 3 lá na torre, então eles batiam com 2 martelinhos no sino. Era tan, 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 e tinha um então no badalo, dan, uma batida rala no meio. Os mais velhotes se reuniam e tomavam os vinhozinhos dele e cantavam ali a tarde inteira italiano. Sente saudade desse tempo? Eu aprendi a cantar italiano com eles, né? É tempo que não volta mais. Come le bestie che va a riposar. A intenção é voltar daqui a alguns anos e dizer: a Zambuja, terra de sonhos e onde novos sonhos são plantados e regados a cada dia. E me vou indo, porque a minha casa lá é distante. Eu fiquei muito feliz em vocês visitar a gente. Tudo de bom para Valtteri. Grazie che si veniste. Ciao. A Zambuja é uma história que está crescendo quando o assunto é turismo rural. Se você também tiver a oportunidade, pode passar lá e ver tudo isso aí de perto, né? Conversar com todas essas pessoas que fazem parte da história. Agora a gente vai para mais um intervalo e na volta tem bolinho de legumes. Bolinho de legumes é boa pedida para incentivar o consumo de cenoura, abóbora e até cebola. Já já tem o passo a passo. No quadro Quintal de Casa, Artesanato. Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. A segurança que você merece está aqui. Na Bonin oferecemos uma ampla seleção de pneus novos e recapados para automóveis, caminhões e máquinas agrícolas, garantindo sempre a qualidade de todos os processos, onde todos os profissionais são qualificados. Além da venda de autopeças e mecânica, agora a Bonin realiza manutenção de câmbio automático e geometria de caminhão. Há mais de 30 anos percorrendo o caminho da qualidade e confiança. Bonin. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. O
Gilson Feuser sempre aparece por aqui ensinando receitas campeiras e hoje é dia do aprendiz júnior ensinar uma delas. O Wagner Luiz vai dar a dica de como fazer um bolinho de legumes. Oi, meu nome é Wagner Luiz, sou filho do famoso Gilson, né? Dá pra ver aqui, né? E eu vou fazer uma receita de um bolo de legumes. Estou usando aqui uma abobrinha, 2 ovos, 2 cenouras raladas, uma cebola roxa, banha de porco, pimenta, sal temperado e uma frigideira. Uma abobrinha caserta. Agora vamos botar de molho a cenoura e a cebola. De molho em água morna por 10 minutos. Então agora vamos botar a banha, né? Vou usar umas 4 colheres de banha. E já vou também botar no fogão para esquentar e ficar bem quente. A nossa cenoura e cebola já passaram uns 10 minutos. E nós vamos escorrer. É importante prensar bem para sair toda a água. Continuando, agora a gente vai misturar todos os nossos ingredientes. A abobrinha aqui, né? Junto com a cenoura e a cebola. 2 ovos. Uma xícara de trigo, sal a gosto, uma colher assim, pimenta do reino. E agora é só misturar tudo. Nossa massa já está bem homogênea, então agora a gente vai para a fritura, né? Agora nós vamos para a fritura. E lembre-se, o responsável sempre tem que ajudar vocês, se for menor de idade. Agora vamos virar o nosso bolinho. Então, finalizando a nossa receita, eu vou chamar minha digníssima irmã, né? Pra ver se esse bolinho ficou bom. Prova aí, Valentina. Ficou bom. Que nota? Nota 1000. A dica para essa receita é você conseguir retirar a maior quantidade de água desses legumes, né? Quanto mais tempo você deixar ali, quanto mais você conseguir prensar, dá até para colocar um pouquinho de sal junto, que facilita com que ela desague, como a gente fala, né? Dessa forma o bolinho vai ficar bastante crocante. Tenho certeza que as crianças, né, e os adultos também vão amar. Então, o meu nome é Mirte Salete Somavila, sou natural de Gentil, interior lá de Marau, na época era. E daí eu tenho 71 anos, e faz uns 30 anos que estou morando aqui nesse distrito. Daí nós éramos uma família de 8 irmãos, tudo pequeno. E daí a gente ficou sem a mãe, daí a mais velha consertava as roupas e eu fazia as dreças. E daí eu fazia o chapéu para os irmãos, porque tudo trabalhava na roça. Olha, eu tinha 5, 6 aninhos. Eu fazia com 4 palhas só porque eu não conseguia dominar todas elas. E daí depois eu fui aumentando.
Agora faço essas adereças aqui é com 7, né? A maioria que a gente faz o chapéu é com 7. A adereça veio dos italianos, da Itália. Porque naquela época lá que veio os italianos, não tinha nas lojas assim chapéu feito, sabe? Que nem tem agora, né? E daí eles procuravam plantar o trigo, mas nem era esse trigo, era trigo comum que existe agora nas roças, né? No campo ali. E daí foram cultivando e foram criando essa semente própria para o chapéu, que ela vem mais alta, é mais comprida, daí rende mais. Tem um molde de madeira que a gente passa a adereça no molde e depois vai trançando. E tem que deixar no molde até no dia seguinte, quando ela secar, porque tem que ser bem molhada, senão ela arrebenta. Daí no outro dia a gente tira do molde e faz os cabos. Essa ali daí eu tinjo a palha, essa aqui. E essa aqui, essa verde aqui, daí eu tinge a adereça assim. Daí ela já vem toda colorida. Mas essa outra ali a gente tinge a palha. O chapéu eu faço na máquina, esses aqui também faço na máquina, esse aqui. Enquanto eu consegui plantar o trigo, colher, porque depois é uns 40 anos que eu planto trigo. É o primeiro ano que eu não colho palha. Só que tem que depender do tempo. Agora que nesse ano o tempo matou tudo, né? Daí depois a gente corta, amara os feixes grandes e depois pega pros cachos assim e faz tudo macinho assim. E amara com cipó e depois corta fora os cachinhos. Daí tira os nozinhos lá que tem embaixo, tem um nozinho, daí fica a palha limpa assim, para já começar a fazer a adereça. Eu gosto de fazer porque é uma terapia, né? Dizem que faz bem para a cabeça, e passa o tempo, né? Porque coisa assim bem legal para mim. Quem quer visitar a minha lojinha ali, faço questão que venham visitar a Vila Histórica aqui de Evangelista, que será bem-vindo, bem atendido. E agora o recadinho é para você que quer participar do Vale Agrícola, sugerir reportagens ou também do quadro Quintal de Casa. O número para contato é o 479-9265-7333. O Vale Agrícola de hoje está chegando ao fim, tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê, até mais!